Oi, gente. Eu tô me sentindo muito entediante com esse cenário vazio aqui atrás. Mas é maio. Um momento para Kim Se-yeon. Tudo bem, voltei. Não sei porque toda vez eu falo voltei como se eu tivesse ido embora. Não, eu tô aqui ainda. E hoje eu vou falar... Hoje eu vou falar de uma coisa que me perguntam muito. As perguntas são basicamente assim: dá pra ir pra Coreia sem saber falar coreano? Você fala coreano? Você falava coreano? Como você aprendeu coreano? Como que dá pra viver na Coreia sem falar coreano? Dá pra ir pra Coreia só falando inglês? Dá pra ir pra Coreia sem falar inglês? Dá pra ir pra Coreia falando português? Dá pra ir pra Coreia falando, sei lá, russo? A resposta é dá. Compra uma passagem e vai, filho. Dá, né? Claro que dá. Aí, se você vai sobreviver, isso já é problema seu, tá entendendo? É ema, cada um com o seu problema. Não, sério agora. Dá. Porque, sei lá, né? Não tem uma regra dizendo assim, se você não sabe falar coreano, não pode entrar na Coreia. Brasileiro ainda por cima pode entrar sem visto e ficar 3 meses lá como turista. Mas se você for, por exemplo, pra estudar e tal, aí já precisa de visto. Mas não sei porque eu tô falando disso agora também, isso é outro papo. Enfim, vá pra Coreia falando, mesmo até sendo mudo, pode ir também. O negócio é como é, né, que dá pra viver lá. Se você não fala nem inglês, aí eu te digo, vai ser mais complicado. Mas se você sabe inglês, não se preocupe. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que, sei lá, 99,9% dos alunos de intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras que foram pra Coreia não sabem coreano, só sabem inglês. E muita gente que foi pra Coreia se deu tão bem só com inglês que nem tentou aprender coreano. Ficou assim, tipo... Esses aí eu já acho que, sei lá, né? Porque, sei lá, perde a oportunidade, né, de aprender o idioma. Passou um ano no país e não aprendeu a falar. Não precisa voltar fluente, mas pela... Sei lá, sabe? Porque eu conheço gente que voltou e sabe falar só oi, tchau e obrigado em coreano. E conseguiu viver um ano perfeitamente. Mas não é aconselhável. Pelo menos eu não aconselho, porque, né? Que desperdício. Na verdade, eu acho que eu nem tenho muita coisa pra falar nesse vídeo, porque o que eu queria falar era claro que dá, mas... Vamos lá. Eu só acho que vai muito da coragem da pessoa. De errar e de se mexer e fazer uma mímica, ou então procurar uma coisa no Google e usar o Google Tradutor. Sei lá, gente, é interação social, sabe? Pessoas, não tem mistério. Eu sei que tem muita gente que é tímida, isso já vai pra outra questão que eu não queria falar nesse vídeo. Que é muita gente que me pergunta se é fácil fazer amizade na Coreia. Eu pretendo fazer um outro vídeo pra falar disso. Mas eu sei que tem muita gente que é tímida e que vai ter um problema aí e tal, mas tenta. Tenta, porque a questão é realmente questão de vida ou morte. Você conseguir ou não comprar a sua comida. Você conseguir ou não comprar a sua roupa. Então, se esforça. Vai que dá. Algumas dicas que eu tenho pra dar: antes de viajar, tenta aprender pelo menos um pouquinho. Se antes de viajar você já souber o alfabeto, não precisa nem saber as palavras, só sabe ler letrinhas, já ajuda imensamente, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Primeiro, um estrangeiro falando coreano ganha a simpatia de um coreano 100 vezes mais rápido do que um estrangeiro falando inglês. Se você chegar num lugar e falar oi em coreano corretamente, mesmo falando errado, se você falar coreano, eles vão olhar pra ti assim: seu coreano é tão bom! Sério. Por isso que eu falo, eu usava essa técnica comigo, assim, porque eu sei que quando a gente tá aprendendo uma língua nova, a gente tem vergonha de falar e errar, né? Principalmente se você tá falando com uma pessoa que nasceu falando essa língua. Então, muitas vezes eu falava em inglês, por vergonha de falar coreano e errar, e o coreano me julgar. Mas com o tempo eu percebi que esse medo era a coisa mais idiota do mundo, principalmente na Coreia. Eu não sei como é em outros lugares, mas na Coreia esse medo não faz sentido nenhum. E juro, é certo. E se não for certo, é 99% de chance deles não te julgarem e, pelo contrário, eles falarem: nossa, você sabe falar coreano. Mesmo que você saiba uma palavra. Então, não fique com medo de tentar e errar, porque isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu aprendi bastante, mas uma coisa que eu me arrependo é de não ter praticado, porque eu tinha vergonha de falar. Ou seja, eu tinha muitos amigos coreanos, mas eu falava em inglês com eles. Minha melhor amiga, ela falava coreano comigo, eu entendia, mas eu respondia em inglês pra ela. Era engraçado que as pessoas olhavam na rua assim pra gente, tipo, o que tá acontecendo nessa conversa? Mas eu tinha vergonha de falar coreano.
E eu acho que isso me atrapalhou muito a aprender mais. Eu acho que eu poderia ter voltado sabendo muito mais, sabe? Mas vão e não cometam o mesmo erro que eu cometi. Falem errado. Não interessa. Você vai acabar aprendendo muito mais do que só ouvindo. Só ouvindo eu aprendi bastante. Mas o que aconteceu? Quando eu escuto eu sei o que a pessoa tá falando. Mas se for pra eu fazer a minha própria frase, eu já falei isso pra vocês, né? Se for pra eu fazer a minha própria frase, até eu pensar nas palavras e colocar elas na frase, e sei lá, demora, sabe? Dá um delay assim. Então, vão e tentem. Essa é a primeira. Eu tô na primeira parte da lista ainda, né? Acontece que nesse vídeo eu não escrevi nada, eu tô só falando assim, então não vou nem numerar mais. Próximo da lista. Se você tá indo pra universidade, principalmente se você tá indo pra uma universidade, eu não sei como funciona o ensino médio, muita gente também me pergunta isso. Tem um canal de uma menina aí, que eu acho que eu sou inscrito, então eu dei uma curtida lá no vídeo dela. Procurem por aí, que a menina foi no ensino médio e ela ensina. Eu não fui. Eu não sei. Se você tá indo pra uma universidade, a vida fica mais fácil ainda. Porque na universidade, as chances de ter gente que fala inglês é muito maior. Primeiro, porque a geração nova sabe muito mais inglês que a geração antiga. Então, se você tá num lugar onde tem mais gente de idade, então, sei lá, dos 40 pra cima, a probabilidade deles saberem inglês é pouca. Mas se você tá numa universidade, ou então até mesmo na balada que tem gente dessa idade, encontrar gente que fala inglês é a coisa mais fácil. O que eu quero dizer é que se você tá indo pra uma universidade, você provavelmente nem vai falar coreano, que eu acho que é o que aconteceu com aqueles brasileiros que voltaram só sabendo, sei lá, 4 frases. Porque eles não precisavam. Na universidade, não é todo mundo, mas muita gente fala inglês. Se você só vai pegar aula em inglês, os coreanos que você vai conhecer falam inglês. E por causa disso, tem outra dica que eu quero dar. Se você for pra Coreia, pra uma universidade, vai ser certeza que quando você chegar, você vai acabar ficando mais próximo, mais rapidamente das pessoas que falam inglês. E essas pessoas provavelmente vão ser ou outros brasileiros ou estrangeiros. E se você fizer amizades com coreanos também, você provavelmente vai falar inglês com eles. E se você quer aprender coreano, sai dessa. Eu não tô falando pra você não fazer amizades com brasileiros e estrangeiros, faz. Mas se você tem amizades com coreanos, fala coreano com eles. Se eles falarem inglês, pede pra eles falarem coreano. Se eles quiserem treinar o inglês deles, sei lá, faz um acordo. Um dia fala coreano, um dia fala inglês, sério. Outra coisa, mesmo não falando coreano, quando você sai pra comprar alguma coisa, por exemplo, os coreanos, mesmo os mais velhinhos que não sabem nada de inglês, eles já estão muito acostumados a receber estrangeiros, principalmente em Seul. Se você não tá indo pra Seul, tudo isso que eu tô falando pode ser um pouco ou muito diferente. Porque no interior, muito menos gente fala inglês. Voltando, eles estão muito acostumados a ver estrangeiros e a vender coisa para estrangeiros. Então, por exemplo, você chega lá e você pergunta o preço para uma pessoa, eles já vão estar com uma calculadora na mão e vão digitar os números com o preço para ti. Você vai apontar, falar, eu quero esse aqui. E aí eles vão digitar o preço na calculadora e te mostrar. Você não precisa nem falar, você só precisa apontar, tipo assim, eu quero esse. E aí eles vão falar, é tanto. E aí você vai pegar o dinheiro, assim, da carteira, né? E ela assim, tá aqui, acabou. Não falou uma palavra, só falou, tipo, obrigado, tchau. Mas esse estilo de vida também não é recomendado. Eu acho que é isso, basicamente, pra como é viver na Coreia sem falar coreano. Se você tá em Seul, vai ser moleza. Mas se for pro interior, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas isso também vai te fazer aprender coreano muito mais rápido. Eu espero ter ajudado um pouco. Espero ter dado um pouco de esperança pra vocês. Ter aliviado um pouco desse desespero. E também espero profundamente não ter que responder mais essas perguntas.